Olá a todos da lista de transmissão. Agora são 19h07, né? E eu cheguei no hotel que era 17h30. Aí eu tomei meu banho, dei uma cochilada, acordei agora, pedi minha janta, que é uma salada muito boa que o hotel tem aqui. E eu vou dar só um paliativo, né? Do que está acontecendo, né? Como todo mundo sabe, anos atrás, né? Houve aquelas manifestações, aqueles incidentes, né, em Colares. Tanto é que existe documentários, existe entrevistas, né, sobre o que eles chamaram de Operação Prato, né? A Operação Prato, a referência de prato é a referência dos objetos discoides, né? Segundo o relato do pessoal do vilarejo, né, dos pescadores ali, viam, como veem, né, até nos dias atuais, esses objetos, né, que são máquinas inteligentes, em formato discoide. E alguns realmente é semelhante a um prato embocado em cima do outro, né? Então, assim, existe tecnologia, existe militares, existe militares híbridos, e os militares convencionais, como foi o caso, né, do nosso amigo Ted Eidik. Existe um sistema de vigilância que monitora realmente esses eventos, né, no mundo inteiro, mas nem a tecnologia, nem o soldado convencional, nem o soldado híbrido, nem o governo de superfície, nem o governo oculto, nem as agências, né, secretas, elas conseguem combater essas pessoas que são intraterrenos, extraterrestres e alienígenas, né? Não consegue, não adianta. Você ali no combate ali, você pode matar até um, né? E quando ele for abatido, vai ser por um propósito. E 99% das vezes é porque ele se permitiu, né? Porque estava tudo orquestrado para que aquilo acontecesse. Então, por mais que as organizações gozem, né, da prerrogativa, dos armamentos, da tecnologia, disso e daquilo outro, dificilmente eles terão êxito, tá? Dificilmente. Isso aí eu falo porque eu estou com eles, né? Eu convivo com eles 24 horas por dia. Como eu falei para vocês, não é fácil. Aquele conceito de maléfico, benevolente, é uma questão que eu já toquei o assunto aqui com vocês em 2017. Então, quando se fala de alienígenas, né, e de todo o resto, eles não são brincadeira. Eles não têm aquele sentimento que você, como ser vivente ou ser humano, tem. Para essas pessoas que são de outras dimensões, de outras realidades, que nem eu volto aqui a afirmar que são tão reais e tão físicas como essa que nós vivemos, assim, é até complicado dizer, né? A razão deles é ímpar. Eles não têm essa coisa de emocional. Eles agem com integridade naquilo que a lei Asto permite, e aquilo que eles fazem, por mais que as pessoas que estejam de fora e ouçam relatos e entendam que seja um erro,
a grande maioria deles fazem baseada na lei, né? Então, que nem no meu caso, por exemplo, depois de algumas alterações genéticas, né, que da qual fui submetido, graças, né, aos criadores e tudo que existe, não é mais necessário esse ciclo de 24 horas dia, né? Agora eu tenho um intervalo maior. E eu que estou na presença deles desde o dia 20, né, de agosto de 2007 até aqui, mesmo com toda essa experiência, com toda essa bagagem, conhecendo o rosto, conhecendo o planeta, conhecendo a história, conhecendo a cultura, conhecendo a tecnologia, indo e vindo para baixo e para cima, mesmo assim, quando eu olho para eles, eu sinto medo, certo? Porque as expressões deles é confusa, entendeu? Então, que nem eu sempre afirmei, eles não são bonecos, não são desenhos, não são metáforas, não, eles são reais, feitos de uma biologia totalmente diferente da nossa, compreendem coisas que jamais passaria na cabeça de seja lá qual for o intelectual. Então, por essa minha aproximação com eles e a aproximação deles, né, comigo, é o que faz com que essas organizações espalhadas, né, por todo o planeta, quando não conseguem interagir ou quando estão sendo, né, abatidos como moscas, né, ou baratas, eles entram em contato comigo, né? E eu não ganho nem um centavo para isso. O único acordo que eu tenho é eu iremos assinar vários documentos e tudo que for filmado, gravado, uma cópia tem que ser dada a mim. Porque eles sabem, por mais que na cabeça de muitos aqui de vocês da lista de transmissão possa achar que eu esqueci ou achar que está demorando, eles sabem que está chegando o dia em que eu, Carlos Henrique Fonseca, o louco, o lunático, né, vai apresentar isso para o mundo inteiro. Coisa que nenhum ser humano fez. Não de forma decente. Sempre tem um borrão, sempre está muito distante, né? Sempre é no escuro, sempre é uma coisa distorcida. No meu caso, não. No meu caso, todo mundo verá. Eu, quando magro, eu, quando barrigudo, eu, quando novo, eu, quando agora, né? Já velho, em várias filmagens, interagindo com esses homens e mulheres do espaço. A partir do pré-princípio de Juiz de Fora, de Patos de Minas, e de até filmagens que me foi autorizada a fazer na época, que foi em 2014, das plataformas da base lunar, e de outras filmagens que eu tenho, e o governo até assistiu, eu mesmo, dentro de uma máquina inteligente, ela fazendo todo o percurso de forma lenta, onde eu mostro passo a passo dela saindo e indo para a base lunar, sem contar das filmagens que eu tenho, que somam mais de 4 horas e 27 minutos, das minhas reuniões nas luas de Saturno, nas luas de Júpiter, né?
nas luas de Aldeac e por aí vai. E o pior de tudo, sabe o que que é? É que eu não filmei com câmera digital. Eu filmei com uma filmadora da Gradiente, com fita VHS. Mas por que que você fez isso, ô Carlos? Ou por que que você faz isso? Porque a tecnologia digital, ela é manipulável, mas a tecnologia retrô VHS, ela não é manipulável. E a qualidade é uma qualidade que seria hoje 480p, ou seja, né, 480 pixels. Não tem chiado, não tem chuvisco, é uma filmagem linear sem corte. Eu tenho um acervo virgem, ainda, né, que está acabando, de 119 fitas, que ainda serão usadas por mim. E eu tenho outras 904 fitas VHS filmadas. Então, quando eu expus para o mundo, igual eu estava conversando com Coleres, ele falou para mim assim: olha, Carlos, o senhor é um homem muito esperto, porque todo o seu arquivo, 90% dele, dos seus arquivos, no seu acervo, ele está em VHS. Ou seja, quando eu expor isso para o mundo, e o mundo tremer e ver que foi enganado, e que todos foram feitos de otário, e que todo o sistema ele foi criado para manipulação, alguém em algum lugar vai querer contestar. Isso é falso. Então vamos periciar a fita. E não há ninguém no mundo, nem debaixo dele, nem acima dele, que vai falar assim: isso aqui é falso. Aí nesse dia, eu serei convidado nas Nações Unidas, mais uma vez, para falar publicamente sobre isso, onde os países do mundo inteiro me darão voz para poder dizer a verdade. E aí todo mundo vai ver o próprio Mazaziel e outros descerem dos céus, no plural, tá? Não no singular. Então, quando eu falo para vocês que a minha vida ela não é fácil, que eu tenho que me dividir em vários eus, né? É porque é verdade. E quando eu falo para vocês que eu olho por cada um de vocês, e vocês já tiveram provas disso, também não é brincadeira. Recentemente aí, todos vocês da lista de transmissão viram que depois que eu fiquei por mais de 2 anos fazendo as desvinculações, vocês viram que depois que superlotou as desvinculações, como alguns problemas surgiram no caminho de vocês? Pelo fato de eu não estar observando vocês, e sim focado em entregar comida para esses seres dimensionais? Se vocês fizerem uma média do Carlos Henrique Fonseca antes do período da desvinculação, não acontecia com vocês coisas ruins. A não ser que eu esteja mentindo aqui. E se eu estiver mentindo, pode me corrigir.
Ninguém vai ser bloqueado, nem excluído da lista ampla. Depois que eu comecei a focar na desvinculação e não tive tempo para tomar conta de vocês, olha quantas desgraças aconteceram na vida de a grande maioria de vocês. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa, uma mulher, que eu não vou citar o nome. Se ela quiser se manifestar, ela grave um áudio, eu mando para vocês, aí vocês irão conhecer, ou saber quem é, que teve um problema terrível onde ela mora. Uma outra pessoa que eu posso citar aqui, né, é o Marconi, que eu estava conversando com ele ontem, antes de vir para o Pará, e ele abordou esse assunto e ele falou assim: olha, Carlos, sabe o que é incrível? É que quando o seu olho, né, está sobre nós, da lista de transmissão, nada de ruim acontece com a gente, cara. Mas quando você desvia o foco para fazer alguma coisa que você está fazendo também para o benefício da gente, parece que abre uma brecha e as coisas começam a dar errado. É gente se machucando, é gente perdendo dinheiro, é gente sendo assaltado, é gente perdendo documento, é gente perdendo processo na justiça que estava ganho, é gente fazendo isso, fazendo aquilo outro. E aí quando você volta a olhar pra gente, Carlos, tudo volta ao normal, cara. E isso, pessoal, é a mais pura verdade. Entendeu? Por quê? Porque eu falei com vocês que eu estou no presente, estarei no futuro com vocês até o final. Mesmo que cada um de vocês desapareça, ou vá embora, ou siga outro rumo, outro caminho, ou ache, né, que eu demoro demais para me comunicar com vocês, ou que perdeu a graça esse assunto relacionado a alienígenas, mesmo que não sobre ninguém, eu irei continuar falando do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Entendeu? Muitos de vocês da lista aqui de transmissão, ou de quaisquer outro lugar que estiver me ouvindo nessa hora, sabe que a vida de vocês, né? E muitos de vocês nem estariam aqui nesse mundo hoje se não fossem vocês acreditarem em vocês mesmos. Porque o papel que eu faço de livrar vocês, eu faço quando a lei me permite. A lei Astro. Entendeu? Tem coisas que, infelizmente, estão sendo corrigidas, nem eu, nem ninguém pode desfazer. Ou seja, não se pode corrigir o que está sendo corrigido, como eu já falei para vocês. Mas nas outras situações, quantas vezes eu mandei mensagem individual, inclusive para você que está me ouvindo agora aí, e falei: olha, hoje não faça isso nem aquilo outro. E às vezes, por um momento de dúvida, você falou: ah, peraí, mas eu preciso fazer. Aí você viu o que aconteceu, aquela desgraça, né, com D maiúsculo, e você voltou até a mim e falou assim: poxa, Carlos, eu desobedeci. Não, você não me desobedeceu, porque ninguém me deve satisfação de nada. Eu não sou Deus de ninguém, eu sou Deus de mim mesmo. Né? Então você não me deve satisfação, você não me deve argumentos, você não me deve nada. A minha obrigação foi somente instruir. Se você acreditou ou não, é problema seu. Certo? Mas aí as pessoas viram. E foram inúmeras pessoas que eu cheguei e falei: olha, não sai na rua hoje, olha, não come esse tipo de alimento, olha, vai no médico, porque no dia tal, na hora tal, você vai sofrer um infarto. A pessoa, na mesma hora, ela conseguiu uma agenda com um cardiologista, o cardiologista foi lá, fez aqueles exames preliminares,
não olhou nada, a pessoa insistiu, ele emitiu uma guia de pedido de exame, a pessoa fez no dia seguinte, quando levou 2 dias depois para ele, viu que o vaso estava entupido e que naquele dia ia acontecer o infarto, que ia ser fulminante, né? Então, eu vejo tudo, infelizmente. Eu só não vejo você pelado tomando banho, nem quando você está se relacionando, seja com seu namorado, com a sua namorada, com a sua esposa. Isso aí não, né? Isso aí não. Mesmo porque também eu não enxergo as pessoas como as pessoas são. Eu enxergo as pessoas como luz, né? E vejo os pontos negativos na pessoa. A única coisa que eu enxergo de forma normal são objetos, mas pessoas não. E nem animais, né? Eu vejo luz, a silhueta de luz, né? Não era assim, passou a ser assim. E já, para mim já é normal. Então, quando eu estou em cima de um terraço, ou quando eu estou na cobertura do meu apartamento, assim, na varanda, ou em qualquer lugar que seja mais alto, e eu olho para a cidade, igual eu estou aqui sentado aqui agora, aqui olhando aqui para os carros passando, eu vejo aqueles pontos de luz andando para baixo e para cima. Pessoas e animais, né? Agora, objetos, por mais que estejam vivos, eu consigo ver o fluxo de vida deles. Mas eles não brilham como uma pessoa brilha, por causa da centelha divina da pessoa, né? Mas isso aí também eu já contei para vocês, né? Então não preciso ficar me retardando aqui para poder explicar de novo. Então, mesmo assim, sendo essa pessoa que eu sou, né? Nunca pedi por isso. Se eu pudesse escolher em ser ou não ser, eu não seria, certo? Porque não vou dizer que eu perdi grande parte da minha vida, porque a minha vida não está nesse mundo, a minha vida está em Galamiak e depois de lá em outros mundos. A minha aventura, o meu papel nesse planeta aqui que me recebeu muito bem, ela está sendo desempenhada de acordo com o que eu consigo. E aí a gente vai lutando um dia após o outro. Então, por causa de toda essa bagagem que eu tenho e por causa de toda essa história com H maiúsculo que eu tenho, né, é que essas organizações, elas ficam de olho em mim. Poxa, vamos chamar lá o Carlos Henrique, né? Vamos chamar o brasileiro lá. E eles vêm, sentam, conversam, pedem educadamente. Nunca fui assim, nunca impuseram a mim nenhuma obrigatoriedade. Ó, você tem que ir, você vai fazer. Quando tentaram fazer isso na época que eu morava ali no Belvedere, que eu passei por um carro, né? Tinha 4 assassinos dentro, né? Que iam na época me executar. Eu já contei isso em áudios também. Eu passei por eles, eles pareciam alemães, e eu dei alguns passos para frente, o carro pegou fogo. Eles morreram carbonizados, né? E outras tentativas já tentaram não, né? Já efetuaram, né? Já atiraram em mim a longa distância com rifle .308, né? Com munição 7.62 por 56. O projetil bateu em mim e caiu no chão. Aí na mesma hora eu localizei quem era o indivíduo e fiz com que ele entrasse em combustão espontânea. Então já tentaram derrubar aeronaves comigo dentro, né? E na mesma hora aconteceu de o motor da aeronave parar e aquelas pessoas que estavam ali dentro da aeronave ali. Na época eu estava indo para a França.
Elas tinham culpa de alguma coisa? Não. E aí uma civilização resolveu isso. Veio um dispositivo, fez a leitura da aeronave e reativou, consertando o defeito mecânico. Então são tantas coisas assim que eu posso, né, contar para vocês que vocês ficariam horrorizados. Mas eu quero que vocês me tratem como uma pessoa normal. Eu como arroz, como feijão, como salada, bebo um refrigerante, tô barrigudo, né? E por aí vai. Não quero que ninguém me veja como um ídolo, né? Nem como um boneco, nem como algo do tipo. Porque toda vez que vocês me tratarem como um Deus na vida de vocês, vocês não irão evoluir. Mas quando vocês me tratarem como um colega, como um amigo, a vida de vocês irão para frente. Não me idolatrem, sabe? Não faça isso. Só o respeito que vocês têm por mim já é suficiente, entendeu? Não precisa idolatria, não precisa essa patifaria. Não precisa de nada disso. Hoje eu estive no 2º Batalhão de Infantaria de Selva, né? Aqui em Belém. Lógico, né? Os militares do Exército têm o apreço, porque sabe do meu valor, sabe do que eu realizo, o que eu faço, mas eu sempre tento ser mais um na multidão, correto? Mas eles tentam disfarçar, né, a preciosidade que eu sou para eles, até para as pessoas hostis dentro do governo, mas eles não conseguem disfarçar. Aí eu chego, uma beijação na minha mão, como se eu fosse o Papa, né? Como se eu fosse isso, aquilo, outro. E pedindo bênção daqui, como se eu fosse um pai de santo, pedindo aquilo dali, me dando isso, me dando aquilo outro. E aí, quando eu dou um esporro, aí todo mundo fica assustado.